Não, mas é meio complicado essa situação. Eu entendo, assim, a hora que acontece crítica contra o Lula, assim. Você pegar, o cara não roubou, o cara não foi condenado, o cara isso, não sei o quê. Um dos ministros dele colocou agora que toda empresa que caiu sob corrupção, que quiser pagar a dívida, né, com obras, pode fazer. Ou seja, isso que é uma confusão maior do que o negócio do que é que isso o Lula, aí. ele não é que ele não foi condenado, ele foi, o processo dele foi nulo. Então você tem que entender que, vamos pensar assim, teve um vício que faz com que tudo aquilo não foi válido. Mas durante o processo, o que aconteceu foi um processo legal até então. Você entende que a decisão que foi tomada ali pelo judiciário, até o momento, ninguém estava trabalhando tipo assim, não, vamos fazer isso. Todo mundo julgou de acordo com a sua convicção. E ele foi condenado. Então, vamos entender duas situações e se eu estiver errado, você entra porque aí você vai entender muito mais do que ele eu. não foi condenado não, maluco. Não, ele foi sim. Ele foi, mas depois foi absolvido. Isso. Lá no Você final, entendeu? como foi Ele a extinção de disponibilidade, houve absolvição depois. Então ele é um descondenado? Isso não existe. Não Essa expressão não existe. Mas não pode falar que ele é condenado. Ele é absolvido, ele foi absolvido. É porque, olha só, vamos... tá. Você quer terminar? Depois eu... Não, mas falo. é exatamente não, o espaço onde é eu seu, queria gente, que você falasse, era exatamente essa Não, parte. é porque, olha só, o que você teve em relação ao Lula foram dois vícios. O primeiro, o vício de competência, certo? Tá? Que não deveria ser o Moro que iria julgá-lo, mas quem deveria julgá-lo seria, agora não lembro se é Brasília ou São Paulo, ou seja, era um outro juiz. São Paulo, eu acho. Porque o que estava julgando lá o Moro estava relacionado à Lava Jato, né? Que era uma forma de lavagem de capitais que existia lá em Curitiba. Aí aqueles que tinham conexão foram julgados pelo Moro. No caso do Lula, que se relacionava ao sítio de Atibaia, que era lá em São Paulo, não tinha relação direta com a Lava Jato. O apartamento do Guarujá, né? Exato. Não tinha relação direta. Então, a primeira questão que você vê é a questão da competência. A segunda situação está relacionada à suspeição do Moro. O que era o caso? Teve aquela Vaza Jato. Lembra lá do caso? Sei, que foi lá... Foi meio proposital. O Glenn descobriu o caso lá, né? O hacker invadiu o Telegram das pessoas. O Glenn teve... Greenwald. Isso. Foi embora. Teve contato lá com a pessoa, foi lá e mostrou tudo o que aconteceu. O que é a ideia da suspeição? Quando você fala no processo penal, não basta você, vamos assim dizer, ser honesto. Você também tem que parecer honesto. A partir do momento que você tem uma situação que o próprio juiz queria julgar as pessoas, ele também estava incentivando como é que você faria a prova ou não, quem que iria para a audiência, quem que não iria para a audiência, assim por diante, ele teve a suspeição. Tá? Embora, vamos assim dizer, ele não tenha se declarado inimigo do Lula, não falou isso textualmente, mas essa ideia de sugerir como que deveria ser ou não, deu origem à ideia da suspeição. Tá. O que acontece? Por conta desses dois motivos aqui, você vai ter a nulidade dos processos em relação ao Lula. Você teve a nulidade dos processos em relação ao Lula. Exato. Acontece que o Lula tem mais 70 anos. Quando você tem mais 70 anos, o prazo prescricional não pode. O prazo prescricional, ele cai pela metade. O que é a prescrição? Se você comete um crime, Rodrigo, o Estado tem um prazo para te punir. Tá entendendo? Se você tiver mais 70 anos, esse prazo cai pela metade. Se você tiver menos de 21, entre 18 e 21, esse prazo também cai pela metade. Entende? Então, anulou o processo do Lula. Quando manda para o juiz competente, aí já vai ver que está prescrito. Tá entendendo? Porque quando a gente pega o direito penal, é o seguinte, ó. Entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia, aquele prazo vai correr. Recebeu a denúncia, o prazo interrompe. Zera. Começa a correr de novo. Até a sentença. Sentenciou até o recurso. Até o trânsito em julgado. Cada um desses pontos que eu falei pra você, corta o prazo e começa a contar do zero. Quando você vê que aquele fato foi nulo, anula tudo. Então é como se eu estivesse começando a contar o prazo do prescricional, mas lá 2010, tá entendendo? Foram 12 anos. É por isso que teve a prescrição. Sim. O prazo prescricional é grande. Mas você teve 12 anos, ficou parado e ele cai pela metade. Então o que você teve ali, na verdade, foi uma extinção de punibilidade. Entende? Extinção de punibilidade, absolvição, morte da pessoa que comete o crime. Tudo isso faz com que a pessoa seja absolvida. Então, essa ideia de descondenado, juridicamente não existe.
a expressão. O que aconteceu foi essa absolvição. E por que houve essa absolvição? Porque houve a extinção de penalidade, porque o crime já estava prescrito, porque se teve a nulidade de tudo que aconteceu. Você pode ter certeza, se não tivesse havido, por exemplo, a Vaza Jato, ele estaria preso, ele seria condenado. Tá? E em várias outras situações. Se não tivesse sido Moro, outro juiz, por exemplo, que tivesse demonstrado toda a sanha em condená-lo, ele seria condenado. Você tinha elementos ali, de fato, para analisar uma situação igual àquela. Mas como você foi com sede demais, não pode. E o direito penal, a gente volta pro início, hein? O direito penal não é um ponto para fazer política, não é ponto para fazer política pública. Então você quer, por exemplo, acabar com a corrupção no Brasil? Não é só com o direito penal. O direito penal vai punir quem cometeu crimes. Tem várias outras formas, exato. Na verdade, ele não muda o sistema. Perfeito. Ele pune quem não cumpriu a forma correta, né? Perfeito. Sim, ele não muda o sistema de forma nenhuma, o penal. Exato.